Bom, então vamos construir esse gráfico aqui. Ele é o exercício da seção 3.7, né? 7.2 o B, construir o gráfico da função f de x igual a x mais 1 sobre x, né? Então, para a gente construir o gráfico, a gente tem alguns passos, né? Vou relembrar aqui, então. Primeiro aqui, ó, vou colocar todos os mais importantes, né? A gente precisa calcular quem é o domínio da função. Primeira coisa, para a gente proceder na construção do gráfico, né? Segundo aqui, os interceptos. Significa onde intercepta o eixo x e o eixo y, né? Eixo x e o eixo y. Terceiro, eu não vou colocar a questão de função ser par ímpar, que acaba que na própria construção do gráfico já sai, tá? Vamos olhar aqui, então vai ter um a menos do que eu tinha passado na sala. Vamos olhar as assíntotas. O quarto. Aí a gente vai para estudar a derivada, né? Bom, aqui no estudo da derivada a gente vai procurar primeiro os pontos críticos. Depois, o quinto, a gente vai estudar usando derivada, onde a função é crescente ou decrescente. Aí o sexto, a gente vai para o estudo da derivada segunda. Então, esse roteirinho aqui eu coloco na prova, tá? Que eu for achar que é importante, eu coloco na prova. Porque é bastante coisa para lembrar, né? Segunda, aí aqui a gente vai encontrar aqui os possíveis pontos de inflexão. Aqui o sétimo, a gente vai ver a concavidade, que é onde ela é côncava e convexa. Eu escrevi côncava, né? Eu queria escrever concavidade. E o oitavo aqui é esboçar o gráfico mesmo, né? Ali no sexto é o quê, Evandro? É derivada de segunda Ah, ordem, tá. né? Vou colocar aqui, de segunda ordem, para contar os pontos de inflexão, onde ela muda de concavidade. Então, bom, vou tentar seguir esses passos aqui, tá? Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa estabelecer é o domínio, né? Lembrando aqui, ó, minha função é f de x igual a x mais 1 sobre x. Então, para eu calcular isso aqui, eu posso calcular desde que o x não seja zero, porque aqui eu não posso dividir por zero, né? Então, o domínio dessa função ela é os reais menos o zero. Bom, então, essa é a primeira coisa. O segundo aqui são os interceptos. O intercepto x, né? É o que? Quando y for igual a zero. Bom, então, y é a f de x igual a zero. Tem que resolver isso. Zero é igual a x mais 1 sobre x. Isso aqui vai implicar... Lembra que aqui eu já estou calculando o domínio da função, né? O x igual a zero faz parte. X igual a 1 sobre x. Ó, vou multiplicar aqui por x, vai ficar x quadrado igual a 1, cujas soluções são x igual a 1 e menos 1. Então, ela intercepta o eixo x quando x for 1 ou quando x for... perdão. Ah, não. Desculpa, aqui tem um erro, né? Que é menos, perdão. Desculpa. Aqui é menos 1 sobre x, não sobre x, não. Então, isso aqui é igual a menos 1 sobre x. Na verdade, ele não tem interseção, né? X quadrado igual a menos 1. Isso aqui não tem solução, né? Ela não corta o eixo x. Ela não intercepta o eixo x, né?
O intercepto y, isso aqui é x igual a zero, mas observa que essa função não está definida em x igual a zero, né? Então, não está definida a função. Então, a gente ainda não tem nenhum ponto notável, né? Ela não intercepta nem o eixo x nem o eixo y. Vou voltar aqui. Ó. O 3 são as assíntotas. O que são assíntotas, né? Assíntotas, a gente tem as assíntotas horizontais, verticais, e nesse caso aqui ela tem uma assíntota inclinada. Tá? Por causa do... o que acontece quando x é para infinito, né? Quando x é para infinito, isso aqui vai para zero, ela vai estar aproximando do x. Mas eu vou comentar aqui. Vamos primeiro com as verticais. Bom, a assíntota vertical é, em geral, quando se aproxima desse ponto aqui que não está no domínio, né? Ou seja, quando ele se aproxima de zero aqui, eu vou ter que ver o que acontece. Se ele aproxima de zero por valores maiores ou por valores menores que zero. Tá? Então, para ter a assíntota vertical, em geral, o ponto não vai estar no domínio. Então, vou calcular lá. O que dá o limite quando x tende a zero pela esquerda de x mais 1 sobre x. Então, quando x tende a zero pela esquerda, né, isso aqui vai para zero, né? E esse aqui também, esse aqui vai para infinito, né? Eu preciso saber se é menos infinito ou mais infinito. Mas observa que o x tendendo a zero pela esquerda, você tem que o x é menor que zero. X é menor que zero, então isso aqui é negativo, isso aqui é negativo também. Né? Então está indo para zero, isso aqui está indo para infinito, mas na verdade está indo para menos infinito. Porque o x é negativo. E agora, se eu calculo, então, o x igual a zero vai ser uma assíntota vertical. Se eu calculo pela direita, né, x mais 1 sobre x, agora eu tenho que o x é maior que zero. X é maior que zero, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo também. Então, ele está indo para mais infinito. Certo? A primeira parte está indo para zero, só que essa aqui está indo para infinito, né? Então, preciso analisar o sinal da expressão. Se eu tenho alguma coisa que vai para uma constante com alguma coisa que vai para mais ou menos infinito, vai dar o limite desse aqui. Eu preciso saber os dois lados. Por quê? Porque na hora que ela for aproximar, eu tenho que ver se está indo para mais infinito ou para menos infinito. Então, são as assíntotas verticais. A assíntota horizontal, ela não vai ter. Aqui ela tem uma assíntota só, tá? É x igual a zero. É a assíntota vertical. Horizontais, a gente tem que calcular agora o limite quando x vai para infinito. Para mais infinito e para menos infinito. Ó, x tendendo a infinito e x mais 1 sobre x. Ó, essa parte aqui vai para infinito e essa vai para zero. Ou seja, isso aqui vai para infinito. E para menos infinito, da expressão x mais 1 sobre x. Então, vou até colocar aqui, isso aqui vai para zero, né? Mesma coisa que vai para zero. De x, quando x vai para menos infinito, isso aqui vai para menos infinito. Ou seja, ela não tem assíntota horizontal. Para ela ter assíntota horizontal, isso aqui teria que ser um número, ou esse aqui. Né? Só que ela tem uma característica, né? Se eu calcular aqui, ó, como a f de x, ela é x mais 1 sobre x, se eu calcular o limite quando x tende a menos infinito de f de x menos x, né? Isso aqui dá o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x, né? Lembrando que a f de x, no fundo o que eu fiz? Passar o x para cá, né? Passar o x para cá. Isso aqui dá zero. Mas, a gente vai olhar aqui, vou até colocar o zero, mas como o x é negativo,
ele aproxima de zero por valores menores, tá? Porque a gente vai ter que ver se aproxima da curva por cima ou por baixo dessa reta identidade aqui. Mesma coisa se eu calcular o limite quando x tende a mais infinito, de f de x menos x, a expressão é a mesma, só que agora ele vai aproximar de zero pela direita. É porque ó, o quociente é positivo, então ele vai aproximando de zero, mas para valores positivos, tá? Então, isso aqui a gente precisa saber para construir o gráfico. Então, esse aqui, embora não seja um exemplo tão difícil, o problema é que ele tem uma cinta inclinada, né? Nunca vai ter, quer dizer, pode ser que ele tenha uma cinta inclinada e uma horizontal, se um dos limites aqui der finito e o outro der infinito, tá? Não tem como ele ter duas cintas horizontais e duas, ou pelo menos uma, né, inclinada. Ótimo. Então, aqui a gente determinou as assim. Depois eu volto aqui, né? Agora a derivada. Vamos calcular. Quem que é, só eu repetir a função aqui. Eu vou derivar a função. Então aqui a gente tem, ó, eu posso escrever essa função assim, ó, x mais xa menos 1. E derivar isso aqui. Né? Então, f' de x. Até eu vou colocar isso, né? Isso aqui é igual. Derivada do x é 1, né? Baixo o expoente. 1, x elevado a 0. Então, vai ficar 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Mais, agora a derivada desse aqui, baixo o expoente, menos 1, xa menos 2, tá? Esse tipo aqui dá para aplicar esse argumento, tá? Porque eu consigo escrever como um número com expoente negativo. Tá? Eu acho mais fácil. Então, isso aqui dá 1 menos 1 sobre x quadrado. Bom, essa é a derivada. F' de x igual a 0. Né? C somente C. 0 é igual a 1 menos 1 sobre x quadrado. C somente C. 1 sobre x quadrado igual a 1. E somente se o x for mais ou menos 1. Então, tem esses dois pontos aqui. Bom, esses são os pontos críticos, né? X igual a 1, x igual a menos 1 são os pontos críticos. A princípio aqui eu não consigo falar nada deles, tá? Mas eles servem para eu estudar a concavidade da minha função, né? Concavidade não, onde a função é crescente e decrescente. Então, agora eu vou olhar aqui, ó. Eu faço uma tabelinha, que aí já seria o 6, né? Para estudar onde a função é 6 não. Aqui é o 5, né? Eu mudei. Essa função é uma hipérbole. Ela está somando, né? Ela não é bem uma hipérbole porque ela aproxima da Mas o identidade, desenho, né? esse menos 1 mais 1, eu acho que ela vai fazer a voltinha ali, Sim, né? sim. Onde ela vai ter mínimo e máximo local aqui. Uhum. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui esse passo só vou voltar aqui, o que a gente está fazendo, né? Onde a função é crescente ou decrescente. Então, onde que ela pode mudar, né, de ser crescente para decrescente ou crescente para decrescente para crescente? Nesses dois pontos ou no zero. Lembra que no zero ela não está definida, então quando ela passa pelo zero no seu comportamento dela, né? Pode ser que ela se altere. Então vamos fazer aqui uma tabelinha, ó. Vou pegar aqui o x, aqui é f' de x, e aqui comportamento da função. Então, bom, lembrando que os pontos que eu vou ter que quebrar é menos 1, 0 e 1. Então, eu vou olhar aqui o que acontece para x menor que menos 1. Até posso apagar aqui o x aqui desse, que eu vou colocar x em todos, né? X menor que menos 1.
x igual a menos 1. Por que eu vou colocar o x igual a menos 1? Porque eu vou identificar se ele vai ser mínimo ou máximo local. X igual a menos 1. O x entre menos 1 e 0, menor que x, menor que 0. O 0 não entra porque ele não está no domínio da função, né? Depois, o x maior que 0, menor do que 1. Depois, x igual a 1. E o último, x maior que 1. Então, tá vendo? Eu vou quebrar ele entre os pontos críticos e onde a função não está definida também. Tá? Por isso que eu tenho que tirar o 0 aqui, porque ela pode ser que ela muda de comportamento para x menor que 0 e x maior que 0. Embora a derivada não se anula, mas ela não está nem definida, né? Então, ó, vamos olhar. Aqui é ponto crítico, né? Foi os dois pontos. Aqui é 0. Aqui é 0. Para x menor que menos 1, eu preciso estudar o sinal da derivada. Cadê a derivada? Vou encontrar ela aqui. Está aqui a função, a derivada. Vou colocar ela aqui embaixo, tá? Só para ficar mais fácil para a gente ver. F de x, f' de x é igual a 1 menos 1 sobre x quadrado. Tá? Então, eu posso pegar qualquer valor de x menor que menos 1 para testar. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, x igual a menos 2. Quanto que dá aqui, ó? Se eu substituo x igual a menos 2 aqui, vai ficar 1 menos 1 quarto, que ela é positiva. Não me importa o valor, me importa o sinal, se é positivo ou negativo. Tá? Então, quando eu substituo, posso pegar qualquer ponto aqui menor que menos 1. Então, eu peguei x igual a menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4, vai ficar 1 quarto. 1 menos 1 quarto dá 3 quartos. Não importa, eu só preciso saber que ela é positiva. O que significa aqui? Significa que ela é crescente. Nesse intervalo, x menor que menos 1, ela é crescente. X igual a menos 1 é 0. X entre 0 e menos 1. Bom, vou pegar 1 entre 0 e menos 1, vou pegar menos meio, né? Opa, menos meio, não é meio não. Tá? Não preciso nem fazer a conta. É só estudar o sinal. Então, x igual a menos meio. Se eu substituir menos meio aqui, vai ficar o x ao quadrado dá 1 quarto. Vai ficar 1 sobre 1 quarto, que dá 4. Então, vai ficar 1 menos 4 dá menos 3. Isso aqui é negativo. Então, ela é decrescente. Ah, bom. Então, se ela é crescente, para x menor que menos 1, ela é crescente, atinge o valor, depois passa a decrescer. Significa que esse ponto aqui ele é um máximo local. Né? Porque ela, quando é menor, ela está crescendo, atinge o máximo, depois passa a decrescer. Aqui mesma coisa, né? Para x entre 0 e 1 eu posso testar em x igual a meio. Observe que está ao quadrado, né? Vai dar o mesmo valor que deu antes. Então ela é negativa aqui, ela continua decrescente. E aqui eu posso pegar o maior, posso pegar o x igual a 2, por exemplo. Né? X igual a 2 vai dar que nem x igual a menos 2, né? Porque está ao quadrado. Então, isso aqui é positivo, ela é crescente. Então, observe aqui que ela muda, né? Agora ela está vindo aqui decrescendo, atinge o ponto e depois sobe. Ou seja, isso aqui é um mínimo local. Agora a gente vai para o estudo da derivada segunda. A gente vai precisar dessa tabela aqui, tá? Depois, para a gente fazer o gráfico, a gente volta nela aqui. Posso fazer uma tabela só, posso fazer duas, né? Eu aqui, como a folha é pequena para ficar maior, eu vou fazer duas, tá? Agora que sim, que a gente vai para o passo 6, vou calcular a derivada segunda, né? Só lembrando que a f' de x é 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui eu posso escrever como sendo 1 menos x a menos 2. Quando é potência assim, eu prefiro trabalhar com a potência negativa, que é só baixar o expoente, né? É só usar a regra, expoente. Então, f2' de x igual, a derivada da constante é 0. Aqui vai ficar menos, baixo menos 2,
subtrai 1, fica x a menos 3, isso aqui dá 2 sobre x ao cubo. Isso aqui é diferente de zero para todo x pertencente aos reais menos o zero, né? O zero não está definido. Ou seja, ela não tem pontos onde a derivada segunda se anula. Ah, mas aí eu não preciso estudar o sinal da derivada? Bom, preciso, porque a função pode mudar de comportamento no zero, né? Então, vou fazer a mesma tabelinha aqui, ó. Aí eu vou considerar x menor do que zero e x maior do que zero. Vou olhar o sinal da F2' de x. E aqui o comportamento de f. Então, vou olhar. Bom, então, de novo, quando o ponto eu tenho, entre aspas, buracos no domínio, eu tenho que sempre quebrar tanto o estudo da derivada primeira quanto da derivada segunda nesses pontos. Aí aqui é a mesma coisa, né? Bom, eu preciso de um x menor que zero, eu vou no mais fácil, inteiro, x igual a menos 1. Bom, se eu substituo menos 1 aqui, ó, vai ficar menos 1 ao cubo é menos 1. 2 sobre menos 1 vai dar menos 2. Ou seja, isso aqui é negativo. A função é côncava. Tá? Côncava a gente tem que pensar que é para baixo. Tá? Côncava é para baixo e convexa é para cima. Bom, mesma coisa para x positivo. Posso pegar x igual a 1. Né? Vai ficar 1 ao cubo dá 1, isso aqui dá 2, positivo. Tá vendo? Não me interessa nem o valor, só me interessa saber se é positivo ou negativo. Isso aqui ela é convexa. Só é bom vocês indicarem qual ponto vocês estão testando, porque aí eu vou ver se vocês, às vezes, só não errou a conta, né? Porque se coloca aqui, por exemplo, vou testar nesse aqui, eu coloco positivo, então eu estou vendo que vocês já estão pegando o ponto errado, né? Agora, estou pegando o ponto certo, errei uma conta só, né? Aqui eu não estou nem colocando valor, porque só me interessa se é positivo ou negativo. Mas se eu ponho aqui, por exemplo, x igual a menos 1 e coloco mais aqui, eu vou saber que vocês acabaram só errando a conta. Dá para considerar alguma coisa. Agora, se não coloca nada aqui, só coloca menos e mais, bom, aí se errou aqui, não tem nem como considerar nada, né? Tá? Bom, eu acho que é isso para a gente plotar o gráfico agora, né? Isso aqui, na verdade, é até o 7, né? Isso aqui é o 7. Tá vendo? A gente vai fazendo, é tão natural. Agora vamos plotar o gráfico aqui dela. É para plotar o gráfico, eu vou voltando, tá? Vamos olhar aqui. Y. Vamos pegar as informações lá do começo. Deixa eu só pegar aqui, mudar a corzinha. Essa aqui, se vocês lembram, essa reta aqui, ela vai ser assim, tá? Eu vou colocar aqui em laranjado. Que x igual a zero é a assíntota vertical. Tá? Então, bom, o que eu já estou olhando aqui, né? Vou voltar aqui no comecinho. Ó, 1. Domínio R menos o zero. Ok. Não tem intercepto, nem x nem y. Agora vamos olhar as assíntotas. Verticais, x igual a zero. Quando x tende a zero pela esquerda, ele vai para menos infinito. Então, vou pôr a informação aqui. Vou fazer o gráfico em verde, tá? Para destacar bem. Então, ó, quando x tende a zero pela esquerda, o comportamento dela é para cá, vai para menos infinito. Vou voltar aqui, ó. Quando x tende a zero pela direita, aqui faltou, né? Porque é mais. Faltando pela direita. Mais aqui. X tende a zero pela direita, o limite dá mais infinito. Então, ele vai aproximar aqui do eixo aqui, vai para infinito. Então, está tendendo, aproximando de zero pela esquerda, está indo para menos infinito. Aproximando de zero pela direita, está indo para mais infinito. Agora, a gente tem a assíntota, né? Ela não tem a assíntota horizontal, mas ela tem essa assíntota inclinada, né? Identidade. Vamos pôr a identidade aqui. Vou pegar uma cor diferente aqui, ó. Preto. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tá? Aqui, pra cá, né? Isso aqui é y igual a x, tá? Identidade.
que acontece aqui, né? Vamos olhar aqui. Vou voltar aqui. Ó, quando x vai para... aqui o símbolo grudou junto ali, mas aqui é menos infinito, né? Quando x vai para menos infinito... Não, aqui tá certo. Cadê? Aqui. Quando x vai para menos infinito... Aqui tá certo, aqui era infinito mesmo, que é mais. Aqui tô fazendo confusão. Tô querendo olhar o de baixo. Quando x vai para menos infinito, ela aproxima da identidade por valores menores que zero, ou seja, aproxima por baixo. Então, é isso aqui, ó. Até o próprio gráfico já... Aqui. Tá. Quando x tende a mais infinito, né, ela aproxima do x por valores maiores, né? Ó, tá vendo? É maior que zero. Então, ela tende a zero pela direita. Então, são valores maiores que... É porque eu estou fazendo a diferença, né? Aproxima aqui, ó. Agora, vamos olhar. Então, a gente vai pondo esses comportamentos. Agora, a gente vai para a derivada, né? 4. Bom, as derivadas, ela tem derivada... não tem, né? Não tem ponto crítico. Tem? Não, peraí. Deixa eu achar aqui. Deixa eu só ver. Tem, né? Cadê? X igual a menos 1 e x igual a 1, né? Então, vamos pôr no gráfico esses pontos. Só lembrando, quem que é a função que a gente está, né? Deixa eu colocar aqui quem que é a função. É f de x igual a x mais 1 sobre x, porque eu vou ter que avaliar a função no ponto. Então, digamos, eu vou avaliar aqui no menos 1 e no 1. No menos 1, quanto que ela vale? Vai ficar menos 1 vai ficar menos 2, né? Aí vai ficar menos 1 aqui. Aqui também vai ficar menos 1, né? Então, menos 2. Vamos aqui. Menos 2. Quando x for 1, vai dar... Eu vou virar ela. Oi? É onde ela vira. Isso. Vai dar 2, né? Então, tá vendo? Esse aqui é o único ponto importante pra gente, esse ponto aqui. Agora, vamos olhar, né? Então, vou ter, tá vendo que ela vai ter um comportamento aqui, daqui até o menos 1. Pode ser que ela mude o comportamento no menos 1, vai ter outro comportamento aqui de 0 até 1 e acima de 1, né? Mas como que eu sei esse comportamento? Eu vou ter que analisar os dois. Bom, x menor que menos 1. X menor que menos 1, ela é crescente, por esse aqui, e côncava. Então, ela é crescente. Tá vendo? Ela vai... Opa, deixa eu arrumar aqui. Ela vai aumentando aqui, né? Ó. E côncava. Tá? Até aqui. Até no ponto. Depois, vamos olhar entre menos 1 e 0. Volta aqui, ó. Entre menos 1 e 0, ela é decrescente. Bom, entre menos 1 e 0 ainda negativa, ela continua côncava. Então, agora ela faz isso, né? Então, aqui, esse ponto aqui é o máximo local, né? Lembra que a gente chegou nele, né? Máximo. Faz isso aqui. Agora, eu vou olhar para cá, entre 0 e 1. Entre 0 e 1, ó, ela continua decrescente, só que agora é convexa. X maior que 0. Então, peraí, vai fazer isso aqui. Decresce e convexa. Assim, né? Aqui. E aí eu vou olhar aqui para x maior que 1. Ela é crescente e continua convexa. Agora, ao invés de ser decrescente, ela vai passar a crescer aqui. Convexa e vai aproximando dessa reta y igual a x. Então, esse aqui que é o gráfico dessa função f de x igual a 1, x mais 1 sobre x. Tá? Então, ó, aqui observa, né? Ó, exatamente, o máximo local, o mínimo local, ela é crescente e côncava, decrescente côncava, decrescente convexa, crescente
e convexa. Vai aproximando da y igual a x, aqui, né? Aqui por valores maiores que a reta, aqui menores. Tem a reta x igual a zero como sendo a assíntota vertical, né? Quando ela aproxima de zero pela esquerda, ele vai para menos infinito, de zero pela direita vai para mais infinito. Então, ela cumpre todas aquelas condições lá. Aí o gráfico pronto é esse aqui.